nosso papo hoje é com um jornalista assediado. Eu fico imaginando o número de e-mails, telefonemas que ele deve receber todos os dias. Ele é paranaense, de Jacarezinho, e há 13 anos assumiu a coluna social do maior jornal do estado, a Gazeta do Povo. Eu converso hoje com o jornalista Reinaldo Bessa. Bessa, é um prazer falar com você. Obrigado, Mira. É um prazer também estar aqui no Gente.com. Bom, o Bessa, que já aos 14 anos estava ali envolvido ou querendo se envolver com comunicação, né, Bessa? É verdade. Comecei por aí mesmo, 14 anos, Jacarezinho, na minha cidade natal, Sim. interior do Paraná. E eu tinha um irmão que trabalhava na rádio local, lá, né, na rádio da Igreja Católica. E eu ia lá todos os dias com ele, acordava cedo, às vezes até chegava antes dele na rádio, porque adorava aquele universo, estúdio, microfone, aquela coisa toda, ficava encantado com aquilo. E ele depois acabou saindo da rádio, eu fui convidado para trabalhar, fiquei anos lá, até depois fui para uma outra emissora no interior de São Paulo, numa cidade ali próxima, e até vim para Curitiba. Mas antes disso, quando criança, ainda brincava de transmissão, fazia microfones de madeira, falava alto, como se minha voz estivesse sendo projetada num alto-falante, tudo isso. Bessa, e aí depois você foi criando e desenvolvendo uma carreira que se tornou muito respeitada no jornalismo. Você passou por várias redações importantes do país, enfim, foi diretor de jornalismo aqui no estado. E foi um momento que você se recorda com carinho, apesar de hoje o seu trabalho ter um outro aspecto, que a gente já entra nele? Sem dúvida, foi muito importante, Foi né? marcante. Toda a minha carreira foi desenvolvida aqui no Paraná. Eu tive, assim, atuações pontuais fora do Paraná, em São Mas foi correspondente de veículos, Sim, fui fez matéria? correspondente Aham. do Estadão, da Agência Sim, Estado, aqui em Curitiba. Trabalhei na sucursal e fui também repórter da afiliada Globo aqui. exatamente. Enquanto tal, fui a São Paulo algumas vezes, cobri férias lá, que existia um programa de intercâmbio, né, de profissionais, não só de Curitiba, de outras praças também, que iam, né, de outras capitais, iam para São Paulo para passar períodos lá. Então, eu fiz, e mesmo quando era correspondente aqui do Estadão e a Agência Estado também, fui passar períodos lá no famoso prédio da Marginal, né, lá do Estadão, fiz algumas coberturas lá da campanha presidencial de 89, eu que era plantonista lá na casa do Silvio Momento, Santos, poxa, bacana, sério? Na casa do Silvio? Silvio Santos, Ah, e teve até um dia que que ele estava lá esperando uma definição do TSE, da candidatura dele, se ele poderia ou não, isso foi em 89, né? E aí estava aquela indefinição, a imprensa toda, todos os dias dava plantão ali na casa dele, no Morumbi, e a gente ia lá todo dia e ele não aparecia para dar entrevista para a gente. Um dia eu fiz um bilhetinho para ele e pedi para uma das empregadas que vinham sempre ali trazer suco, refrigerante para a gente, sanduichinho, cafezinho, chá. Eu pedi para ela entregar esse bilhete para ele. E nesse bilhete eu escrevi, olha, por favor, nós estamos aqui todos os dias. A gente chegava ali por 1 da tarde, ficava até o final do dia, né, até o final da tarde. E ela entregou para ele. E dali 5, 10 minutos o Silvio Santos apareceu lá na porta, falando assim, quem é o Reinaldo Bessa? Quem é o Reinaldo? Aí foi que legal. aquela revoada de microfone, câmeras, né? Aham. E eu levantei minha mão timidamente, assim, porque tinha uns medalhões do jornalismo lá e tal, de São Paulo. E ele falou, olha, eu recebi um bilhetinho aqui, eu não tenho nada para falar para vocês, que eu estou aguardando uma decisão também, mas em todo caso eu estou aqui. Daí ele deu uma coletiva ali. Então aquele dia rendeu matéria para todo mundo. Que bacana, Bessa. E aí, de repente, você começou a fazer o programa de TV, que é voltado para o colunismo social, e até que se tornou o grande colunista do Paraná, ocupando o espaço de um outro colunista que também foi muito importante aqui no estado, se tornou muito conhecido no estado, foi um ícone do colunismo. E aí mudou toda a sua carreira. Foi um segundo momento da sua carreira, né? Foi. Então, daí dessa fase eu fiquei daí como correspondente do Estadão, depois eu montei uma agência de notícias regional minha, eu e a Cláudia, minha mulher, nós montamos uma agência com equipe, repórteres, fotógrafos e tudo mais. Depois disso, fui trabalhar na Rádio Exclusiva e foi onde eu criei o meu programa Sim. de TV com esse perfil, né, para eventos, mais social e tudo mais. Porque eu vi que tinha uma lacuna lá na TV, na programação e tudo mais, eu criei o programa lá. E ao mesmo tempo eu já trabalhava na rádio lá. Aí
e trabalhava em jornal também, no Jornal do Estado aqui. E o programa começou a engrenar, foi pegando e tudo mais. E aí, nisso, o Dino Almeida, que infelizmente já estava bem doente, Que era o colunista. que era o grande colunista do Paraná, e ele veio a falecer e eu fui convidado. Aí eu estava com uma coluna na Folha do Paraná, Folha de Londrina, né? Que aqui em Curitiba o título era Folha do Paraná. Eu tinha uma coluna semanal na Folha do Paraná. E quando ele veio a falecer, aí eu fui para o Estado do Paraná, para o Jornal Estado do Paraná, com uma coluna diária. Aí sim, eu fui convidado para substituir o Dino na Gazeta. Então, eu fiquei 7 meses no Estado do Paraná e fui para a Gazeta, onde estou até hoje. Bom, então há 13 vamos anos. tirar aí, desmistificar alguns pontos. Aí mudou a minha... Pois aí é, eu passei a mudou. ser colunista. Exatamente. E em aí eu tempo te integral. pergunto, o que é ser colunista? No senso comum, colunismo Padecer no social... paraíso. Não, nem venha. No senso comum, o colunismo social ainda é muito associado a festas, fofocas de gente rica, gente que quer aparecer e não teria por que estar no jornal, muita futilidade ou não, notinhas em primeira mão de grandes investimentos, mas aí que as pessoas têm interesse em divulgar. E aí eu te pergunto, o que é de fato o colunismo social? O que você conseguiu mudar? É um pouco de tudo isso que você falou. É também. É também. É também porque, assim, a fofoca, né? Faz parte. Ela é inerente ao dia a dia das pessoas, né? O que é o Facebook hoje se não é uma grande rede fofoca coletiva. de fofocas, né? Ou até de autofofocas hoje, porque Sim. as pessoas se expõem muito ali, contam o que elas estão fazendo no momento em que elas estão fazendo mesmo. Enfim, tudo vai para o Facebook, para as redes sociais hoje, né? Então, e isso eu percebo cada vez mais que isso gera um grande interesse das pessoas, de saber onde é que o fulano está, onde que ele está jantando, almoçando, com quem, por quê. Por que será, sabe? Bessa? Como é que você explica isso? Por que as pessoas querem saber o carro que alguém comprou, a Ferrari de alguém, a viagem que fez? Por quê? O que explica esse grande interesse pela vida de outras pessoas e uma vida que não é comum? Olha, eu acho que é a simples curiosidade de você ver. Acho que primeiro é a pessoa que ela se autoexpõe, ela está querendo passar uma imagem que ela é uma pessoa bem sucedida, bem posicionada socialmente e tudo mais. Ao mesmo tempo, isso gera um certo interesse para outras pessoas que vão meio que controlar também um pouco aquela pessoa para saber se é mesmo aquilo, né? Se de fato ela está sendo sincera em relação a isso. Mas é aquela velha história que remonta aí a tempos imemoriais das pessoas. Elas têm que contar, né, o que está acontecendo de bom na vida delas, né? E hoje, na atualidade, é isso. É o carro que ela tem, é a mulher nova que ele conquistou. Quer exibir, né? Ou vice-versa, se é mulher, mas é mais comum quando é um homem que casa, principalmente com uma mulher mais jovem, uma mulher de destaque, ou se ele é destaque também. Mas o colunismo, voltando na sua pergunta, é um pouco de tudo isso, mas eu sou daquela escola mais Ibrahim Suede, assim, que é aquele colunismo híbrido, né, que fala do social, mas mescla com notícias, até porque como eu tive coluna não social antes, Sim. Né, colunas de notas políticas, fui repórter político. E foi um grande jornalista, é jornalista. Obrigado. Não, mas cobri aqui, política, Assembleia, Palácio, Sim. Iguaçu e tudo mais. Fui aquele cara de ir em coletiva, de ficar indo todo dia, dar plantão, né, na Assembleia, como eu falei, no Palácio Iguaçu, Câmara, Prefeitura, tudo isso. Então eu tenho facilidade de traduzir esse noticiário, essa coisa. E trazer isso para a coluna com uma linguagem mais coloquial, mais informal, né, sem aquela rigidez do texto político, né? O governador fulano de tal disse hoje tal coisa, né? O deputado tal. Ali no colunismo você pode brincar um pouco, você pode fazer um trocadilho, eu gosto de fazer alguns trocadilhos, inclusive nos títulos das minhas notas, né? Então, e coloca algumas pimentinhas também. Nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala de bastidores, tá bom? Tá legal. Eu volto conversando com o colunista social Reinaldo Bessa.